Análises das redações nota 1000, tá bom, galerinha? Bom, galerinha, agora a gente vai analisar, acho que é a redação 11, se não me engano, na playlist. Ai, eu não sei. Mas enfim, aqui agora vai ser a redação. Gente, primeiramente, créditos oficiais aí. Créditos aos sites oficiais, o site do G1, que tem muitas redações boas, gente. Acessem o site lá, créditos a eles, que disponibilizam redações nota 1000 para ajudar vocês aí. É bem bacana, então não deixem de ler as redações nota 1000, que pode ajudar, né, contribuir bastante vocês aí aos estudos para o Enem, né, e para saberem aí como é o modelo de redação nota 1000, né, que eu gosto de falar sempre, né, mais importante do que tentar adivinhar tema de redação, né, é vocês saberem fazer uma boa redação, a estrutura de uma redação. Isso é de extrema importância, belezinha? A gente agradece de coração, né? A todos os inscritos, a todos os comentários, né? A gente fica muito feliz por vocês que estão interagindo, tá bom? A gente espera de verdade poder ajudar vocês. Não somos perfeitos, né? Mas quem é perfeito? Ninguém é. Enfim, mas a gente espera de verdade trazer conhecimento para vocês e aprender com vocês também, tá bom? Então, deem uma olhadinha lá no site também. Tem bastante redações bacanas, créditos oficiais aí ao site do João que disponibiliza. E temos playlists também das redações nota 1000 anteriores aí, que pode ajudar vocês também, tá bom? Então tá, gente, olha só. Agora a gente vai para a redação da Daiane Souza, de 20 anos, de Limoeiro. Bem interessante a redação dela também. Créditos aí, parabéns à autora da redação, Daiane, né? E créditos aos sites oficiais aí do G1 também, que disponibiliza aí as redações nota 1000 desses candidatos, belezinha? Bom, gente, então vamos lá. Vamos para a introdução. Olha que interessante. Parabéns aí, Daiane, né? Vamos ver a redação dela, a introdução dela. Olha só que interessante. Ela já descreve na introdução dela uma obra, né, de Graciliano Ramos. Então, sim, gente, pode citar autores, livros, filmes, músicas. Gente, isso tudo enriquece aí. Desculpa, gente. Isso tudo enriquece aí o seu vocabulário, o seu conhecimento cultural. Então, sim, fica bem bacana vocês citarem. Gente, peço desculpas aí, erro de gravação, acabei de espirrar. Mas, enfim, alguns probleminhas técnicos aí. Não liguem pra minha voz, não, tá bom, gente? Enfim. Então, como eu estava dizendo, isso tudo enriquece também a redação de vocês, tá bom? Então, sim, podem estar livros, filmes, várias coisas, fica bem bacana, bem interessante, desde que vocês contextualizem com o tema. O que seria isso? Contextualizar, trazer para o tema, né? Para o tema abordado. Inclusive, deixa eu voltar aqui para vocês verem o tema do Enem de 2021, é claro, né? Que foi aí, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Que foi exatamente a invisibilidade do registro civil, né? Aqui, ó. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá bom? Esse foi o tema do Enem de 2021. Então tá, gente, desde que vocês contextualizem com o tema, como eu ia dizendo, o que é isso? O que é contextualizar uma coisa com o tema? É vocês trazerem para o tema. Então, vai citar uma música, né, um autor, um livro, um filme, contextualize, encaixe aí com o tema, tá bom? Porque senão fica algo solto, o corretor também não vai entender e vocês podem perder ponto. Aí é importante vocês contextualizarem com o tema, belezinha? Aí fica rica, né, a redação de vocês, o conhecimento aí cultural diversificado, fica até interessante, olha que bacana, o que foi exatamente o que a Daiane fez também. Gente, várias pessoas citaram Graciliano Ramos, inclusive a redação dela, né, muito parecida com de uma outra candidata também, eu achei muito bacana esse livro, que tem tudo a ver aí com esse tema específico, né, então achei muito bacana, né, ela citar aí o Graciliano Ramos na redação dela, essa obra dele, Vidas Secas, né, inclusive leiam, é muito bacana, tá bom? Olha só que interessante. Então, ela citou um livro, né, para contextualizar com o tema invisibilidade e registro civil, né, cidadania, que no caso o tema que foi da redação de 2021. Então, olha que interessante como ela fez isso, a introdução dela. A obra modernista Vidas Secas, então, trazendo o livro, olha só, produzida por Graciliano Ramos, que é um autor aí amplamente conhecido, né, no Brasil. Então, olha que interessante o contexto literário dela, cultural, né? Ficou diversificado, enriqueceu a redação, né? Trouxe mais conhecimento para a redação.
retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho. A gente, tudo a ver com a invisibilidade, né, de registro civil, ela contextualizando uma obra, comparando aí com a realidade brasileira, né, mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do heredo. Ao sair do campo, então olha que interessante, essa parte ela vai contextualizar, olha só ela sinalizando, né, ao sair do campo literário, e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se, olha ela voltando no tema, olha que interessante, nota-se a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil. Como, né? Visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Então, olha os argumentos dela na introdução. Olha que interessante. Aqui, ó, por diversos segmentos sociais e políticos. Então, olha que interessante. Quando vier em mente para vocês uma redação dissertativa argumentativa, que é o modelo que o Enem cobra, é bem interessante vocês pensarem aí nos argumentos, né? O que seria isso? O Enem, a banca, né, descreve para vocês um tema, né? Eles mandam um tema, determinado tema, uma problemática, e ele espera o que do candidato? Que ele descreva, né, quais são aí os argumentos, as causas para esse problema, né? Então, esse é o modelo dissertativo argumentativo. O que é o ver do candidato? O que, na sua visão, são causas para esse problema? Essa é a construção de argumento. Olha que interessante. Então, você vai aí expressar de forma clara, né? Igual ela está fazendo aqui, nas outras redações que a gente vê também. Você vai expressar aí de forma clara, precisa, quais argumentos, o que seriam isso? O que você considera que são as causas para essa problemática, né? Como que aquilo contribui para ainda continuar sendo problema de determinado tema. Então, percebem como é mais importante vocês saberem fazer uma boa estrutura de redação do que saberem por si só qual o tema seria, né? É muito mais importante vocês saberem fazer uma estrutura de redação. Então, olha só, no tema, nos textos motivadores, vai montando aí, monta, né? Não pode ser no cantinho da prova mesmo, né? Não na folha de redação, né? Para vocês ir pensando. Vão colocando aí os argumentos de vocês, o que vocês acreditam que sejam causa, né, daquele determinado tema específico, para vocês ir construindo, fazendo o esqueleto da redação de vocês. Então, isso é de extrema importância, tá bom? Então, seria isso. O INEP, ele espera que o candidato, né, descreva de forma clara quais são os argumentos, as causas para esse problema e, por fim, né, que é o parágrafo conclusivo aí, a solução para esse problema. Então, olha que interessante, eu sempre falo, eu gosto muito desse modelo de redação que já deixa clara na introdução, né? Percebe, olha que interessante, percebe que o corretor, né, o leitor aqui da redação, quando for corrigir, ele já vai olhar de forma clara, né, como a gente está avaliando também, na redação dela, os argumentos já na introdução, fica muito mais fácil para acompanhar a linha de raciocínio do candidato, né? Da candidata. Olha que interessante. Aqui ela já expressou de forma clara do que ela vai falar, é como se fosse um livro mesmo. No livro não tem a introdução, né? É ao decorrer do livro o assunto, a conclusão. Então, olha só que interessante. Já na introdução, ela já expôs de forma clara os argumentos dela, o que ela entende, né? Que são causas deste problema, dessa problemática aí. E olha só que interessante, já na introdução, ela já deixou de forma clara qual a linha de raciocínio dela, né? As causas para esse problema, ao ver dela, que seriam segmentos sociais e políticos. Então, isso são os argumentos dela. Aqui a gente já pode, né, localizar claramente, né, de forma clara, os argumentos dela em específico, os assuntos que ela vai abordar aqui como causas. Então, olha que interessante esse modelo de redação. Por isso que é bom a gente ler as redações nota 1000, não para a gente espelhar também nos candidatos, né? Mas para a gente avaliar a maneira como é feita as redações. E nada mais justo do que os candidatos que tiraram 1000, né? Que esse é um modelo aí que o INEP gosta, né? Não é à toa que eles tiraram essa nota, né? Eles tiveram merecimento disso. Eles estão dentro do contexto que a banca cobra. Então, olha só que interessante. Aqui ela já expôs na introdução dela, de forma clara, né, objetiva, do que ela vai descrever. Então, esses são os argumentos dela. Olha só, segmentos sociais e políticos.
Aí ela descreve, a partir deste contexto, né? Olha só que interessante, ela completando aí a linha de raciocínio, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Beleza, olha que interessante. Né? Na introdução dela, ela já descreveu os argumentos. Agora vamos para os parágrafos argumentativos, né? Analisar os argumentos que ela expôs na introdução. Olha que bacana. O primeiro parágrafo argumentativo. Olha só, vamos ver se ela vai falar um pouquinho sobre qual seria o primeiro argumento dela, né? É fundamental, tá? Olha só que interessante, registro civil, tá? Ao sair dessa linha aqui, ó, por diversos segmentos sociais. Vamos ver o que ela vai falar sobre segmentos sociais. Olha só. Primeiro parágrafo argumentativo, como que ela está descrevendo? Ela descreve o seguinte: diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade, ela voltando no tema, olha que interessante, né? Voltando no tema da redação, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão civil é motivada pela falta de uma política pública. Olha, uma questão social, né? A falta de uma política pública. Então, isso é uma questão social? Sim, gente. A falta de uma política pública é uma questão social, né? Que poderia aí contribuir, né? Para ser essa problemática. Olha só, que regulariza essa problemática. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionados estudos da antropóloga, olha que interessante, né? Já tem uma redação aí sobre essa antropóloga, eu achei muito interessante as obras dela, né? Ela citou aqui para reforçar. Então, olha que interessante, ela citando aí uma pesquisadora, uma antropóloga, para confirmar aí seus argumentos. Gente, isso enriquece a redação também, né? Você pode citar contextos históricos, pesquisadores, né, filósofos, pessoas, ciência, gente, várias coisas, né, para você reforçar seu argumento. Então, ela está reforçando aqui a questão aí de uma política pública, aqui no caso a falta de uma política pública, uma questão social, aí ela citou, né? Houve um pequeno probleminha aqui, isso tá gravando. Nos estudos da antropóloga Lila Schwartz, né, a prática de uma política de eufemismo no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Sob essa ótica, é perceptível que o reduzido debate sobre. Então, olha que interessante, ela estando como argumento uma questão social, né, gente? O reduzido debate, ou seja, não debater sobre esse tema, ainda assim é uma causa para esse problema, né? Olha que interessantíssimo argumento, né? Ela destaca aqui, ó, a visão da antropóloga Lili Schwartz, aqui, tá, no eufemismo, tá, sobre essa ótica, é perceptível que o reduzido debate, então, ou seja, a falta de debate, né, sobre a importância da certidão de nascimento e de outros documentos, bem como a baixa presença de estratégias para facilitar o acesso a pessoas de baixa renda, dificulta a mudança dessa situação preocupante. Desse modo, enquanto a desinformação e assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro será reduzida. Olha que interessante, pelo registro de nascimento será reduzida. Então, olha só. Então, ela destacou aqui, ó, visto que tal problema é negligenciado. Então, olha que interessante. A questão aqui, ó, tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Então, vamos ver aqui, ó, a questão política em relação a isso. Ela já citou a questão social, né? Olha só, a questão política. Outro, sim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Tal situação é discutida no livro. Olha que interessante. Ela citou aqui um livro também de um historiador, né? Tal situação é discutida no livro A Cidadania do Brasil, O Longo Caminho, do historiador José Murilo de Carvalho. Olha que interessante uma questão política, né? Ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade de inclusão no meio escolar e no laboral diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para se matricular e ser posteriormente contratado por uma empresa.
A título de exemplo, o Brasil é o nono país mais desigual no mundo, conforme o IBGE. Dessa maneira, observa-se como esse problema promove a vulnerabilidade, né? Promove a vulnerabilidade. Então, olha que interessante também, ela destacando aqui uma questão, acho que aqui ela está reforçando também a questão social, junto com a política, né? Olha que interessante, como argumento, né? E ela, inclusive, até citou aí o historiador José Murilo de Carvalho. Gente, muito interessante, né? Essa questão aqui sobre a questão de documentos também. Então, gente, essa é uma questão política, uma questão social e política também, né? Muito interessante, olha só. Reforçando aqui, né? Essa questão também é bem interessante, ó, a seguir essa linha de pensamento, né? À medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, então ela expôs aqui algo de extremamente importância também, né, gente, que acontece muito. Quando o cidadão não tem aí esses documentos regularizados, gente, isso prejudica bastante, né? Inclusive, teve várias redações que citaram aí a questão do auxílio emergencial, a questão da vacinação, para tudo, né, gente? Esses documentos são importantes. E a gente pode perceber que nos textos motivadores, eles escreviam claramente isso, né? A falta desse acesso, né? Tanto é que o tema aí é a invisibilidade do registro civil, né? Então, olha só que interessante, né? Ela citou um livro, uma obra aí de Graciliano Ramos, ela destacando aqui, né, esse historiador José Murilo de Carvalho, olha que interessante, né, relatando sobre essa questão importantíssima também, né, a falta aí desses documentos que compromete, né, também, olha só, a possibilidade aqui no caso, ó, o indivíduo que não tem, aqui, né, o indivíduo não tem esses documentos regularizados, a possibilidade de inclusão no meio escolar e no laboral diminui também, tanto na questão educacional, né, olha que interessante também, ela citando aqui a questão educacional, né, então, gente, é muito interessante os argumentos dela, né? Olha que bacana. Beleza. Vamos ver aqui, diante dos argumentos dela, o parágrafo conclusivo, né? O que, que ela vai destacar aqui como proposta, como solução. Porque o último parágrafo, né? A gente entende-se aí que é um parágrafo conclusivo, né? Onde você vai elaborar uma solução para esse problema, né? E é importante vocês destacarem também, no parágrafo conclusivo, quais órgãos vão fazer isso, de que maneira eles vão fazer isso, né? Quem vai fazer isso, como, de qual maneira isso vai solucionar esse problema. Então, é interessante no parágrafo conclusivo também, vocês citarem isso, tá bom? Que órgão vai fazer de forma detalhada, né? Que o corretor aí possa analisar aí de forma detalhada a solução para esse problema. Além de vocês exporem seus argumentos, né, nos outros parágrafos, é interessante vocês também citarem uma solução, uma proposta aí, né, de conclusão aí, né, que seria aí para a solução desse problema, belezinha? Então tá, vamos analisar aqui o parágrafo conclusivo dela. No parágrafo. Portanto, a invisibilidade associada ao registro civil no Brasil precisa ser revertida. Para isso é fulcral, né? Desculpa. Isso, fulcral, que o Poder Executivo. Então, quem? Olha só que interessante. No parágrafo conclusivo, ela descreve, né, aqui no caso, um órgão. Que órgão seria esse, né? Então, gente, olha só que interessante, né? Quem vai fazer o quê? De que maneira? Então, ela está citando aqui o Poder Executivo Federal. Então, olha só, o que, que ele vai fazer, né? Mais especificamente, né? Olha só, para isso é fulcral que o Poder Executivo Federal, mais especificamente, então ela detalhou também mais quem, qual órgão, né? Mais especificamente, o Ministério da Cidadania. Então, olha que interessante, ela citando os órgãos, né, aqui no caso, né? Então, na conclusão, gente, quem vai fazer o quê? Qual órgão vai fazer, né? O que ele vai fazer? De forma detalhada, como poderia ser solucionado esse problema, né? Ao ver aqui, de que maneira? Então, isso é importante também, vocês citarem. Aí ela está citando o Ministério da Cidadania também, estimule ações. Então, o que ele vai fazer, né, para solucionar esse problema, ao ver dela? Estimular, né, olha só, estimule ações estratégicas para ampliar o número de pessoas registradas oficialmente.
principalmente nas comunidades pobres. Olha que interessante, né? Ações estratégicas. Então, ela citou um órgão, ela descreveu aqui um órgão. E o que ele vai fazer para solucionar esse problema? De qual maneira, né? Estimular ações estratégicas para ampliar o número de pessoas registradas oficialmente, principalmente nas comunidades pobres. Olha que bacana, né? Essa iniciativa ocorrerá por meio, então ela detalhou aqui como também, ó. Essa iniciativa ocorrerá por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à formalização da documentação pessoal, né? O qual irá contar tanto com o aumento de envios. Gente, olha que interessante, ela citando aqui assistentes sociais, olha, para ir nas residências. Gente, olha que interessante, né? Eu achei muito bacana essa proposta dela de intervenção, porque é algo, gente, é algo muito interessante a se pensar, né? Pensa se estivesse aqui no caso, né, assistentes sociais para ir nas residências dessas pessoas pobres, carentes, que não tem como. Gente, olha que genial essa ideia, né? Que não tem aí como terem acesso a esses locais na retirada desses documentos, assistentes sociais irem nas residências dessas pessoas, como diminuiria aí esses números altos de pessoas que ainda não têm acesso a esses documentos, né? Isso seria uma excelente proposta aí de intervenção, né, de solução para essa problemática, né? Tanto ela poderia ter citado aqui a questão de localização, né? Ela citou também como argumentos locais, pessoas pobres, né? A gente ficou bem interessante. Por quê? A questão não é dos documentos serem gratuitos ou não, né? Tanto é que os textos motivadores, eles abordaram isso, né? Eles são gratuitos a retirada desses documentos aí, mas a questão a problemática seria, aqui no caso, um fato, né, de por quê, a questão né, eles abordaram o tema, porque apesar de esses documentos serem gratuitos, ainda assim, né, as pessoas não têm acesso a esses documentos, ainda assim existe a invisibilidade aí de registro civil, né, aqui no caso que é exatamente o tema. Por que isso ainda acontece? Então a questão de localização também, gente, né, as pessoas pobres, como elas vão ter acesso a se deslocarem de suas residências para retirar esses documentos, algumas até nem sabem que é possível fazer essa retirada desses documentos. Então, olha que interessante, né? Ela citando aqui, eu achei muito bacana essa proposta, olha só, o qual irá contar com o aumento de envios de assistentes sociais. Gente, olha que interessantíssimo, para verificar a situação do registro nas residências. Então, olha aqui que proposta interessante, né? Levar esses profissionais para esclarecer essas populações nas residências, né, dos direitos delas, né, que elas têm direito aí, acesso a esses documentos, né, a fazerem esses registros. Então, olha só que bacana, né? Isso é uma excelente proposta de intervenção, de solução para esse problema, né? É bem interessante a proposta dela. Então, gente, olha só que interessante. Quando vocês pensarem em determinado tema, elaborem propostas criativas, né? Algo que possa se fazer, que é possível se fazer, se realizar aí, de qual órgão, quais pessoas podem fazer isso, de que maneira pode se solucionar esse problema. Olha que criativa aqui a proposta de intervenção dela. Parabéns, muito interessante, né? Aí ela destaca: isso será feito a fim de conter o impacto social desse problema, claro, né? E aumentar aí a cidadania. Afinal, casos como o do livro Vidas Secas precisam ser reduzidos. Gente, olha que interessante. Ela voltando no livro que ela destacou aqui na introdução, né? Exatamente na introdução da redação dela, que seria Vidas Secas aí do Graciliano Ramos. Gente, olha que interessante. Repararam como a redação dela ficou muito bacana, muito interessante, muito criativa, né? Parabéns aí, Daiane Souza. Muito interessante. A linha de raciocínio dela, né? Ela citou pessoas históricas, né? Uma antropóloga, aqui no caso a Lilian, um professor também historiador. Então, olha que interessante. Citou um livro, né, do Graciliano Ramos. Gente, aqui no caso, né, é muito interessante vocês expressarem de forma clara e objetiva os argumentos de vocês, tá bom? Então, vocês podem citar livros, filmes, mas contextualizem com o tema, né? Fica bem interessante, né, com a realidade desse tema, o que esse tema está abordando, qual problemática ela está abordando, quais as causas, né? Vocês poderiam pensar quais as causas para esse tema, o que contribui para isso ainda ser um problema, a proposta de intervenção, a conclusão, né, o parágrafo conclusivo,
como poderia ser solucionado esse problema, quais órgãos, olha que interessante a proposta dela, né, que criativa essa solução aí de levar acesso a essas pessoas através de profissionais, de assistentes sociais, né, ou seja, para levar esse direito a essas pessoas. Esses temas, né, aqui no caso, essa proposta é extremamente criativa, tem tudo a ver com o tema. Perceberam como a redação dela está contextualizada, né? Ela encaixou perfeitamente desde a introdução até a conclusão, fechou aí com chave de ouro, né, sobre o livro que ela citou na introdução. Então, gente, é muito importante a gente saber a estrutura de uma redação também. Por isso que eu falo, mais importante do que a gente tentar acertar o tema é vocês saberem fazer a estrutura de uma boa redação, né? Saberem fazer aí a estrutura de como é, né? O parágrafo de introdução, o parágrafo dos argumentos, a conclusão, né? Fica muito mais fácil, né? Mais interessante vocês aí saberem. E como que vocês aprendem isso? Leem redações nota 1000, né? Mais do que treinarem, leem dos outros candidatos, que vocês vão ver a estrutura que o INEP gosta, que o INEP cobra, né? E nada mais justo, né, do que se espelharem nos candidatos que tiraram 1000, né? Vocês podem perceber os modelos de redações aí, né? Que o INEP gosta, né? Que o INEP quer, né? Para ser aí como modelo, tá certo? Então, eu espero de verdade ter ajudado vocês. Parabéns aí para os candidatos, né? Parabéns aí para a autora da redação, para a Daiane. Créditos ao site do G1, acompanha lá no site do G1 que tem bastante redações. Nas nossas playlists também, a gente tem redações nota 1000 dos Enems anteriores aí, créditos ao site do G1 também. Então, a gente espera de verdade poder ajudar vocês aí com essas análises de redações, tá bom? Bons estudos para vocês, tem questões também, né? A gente espera aí ajudar vocês. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E a gente espera estar ajudando vocês também aos estudos aí pro Enem, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.